E agora nós vamos entrar no momento da palavra, da ministração da palavra. Hoje é Bruno. Essa é uma data festiva para a igreja. Essas celebrações Páscoa, Natal, são datas comemorativas específicas para que a gente faça menção, memória. Obrigado. Para que a gente faça menção, memória daquilo que é importante para nós, aquilo que nós cremos. A Páscoa é uma dessas. Então a gente vê aí hoje na rede social, todo mundo falando, postando. Começa na sexta-feira, né? O dia da morte, todo mundo postando ali a crucificação de Jesus, os momentos, os últimos momentos de Jesus. E aí chega no sábado, é o silêncio, porque a terra fica em silêncio, o céu fica em silêncio. E o sábado mostra ali um momento de aflição, porque todo mundo quer saber o que aconteceu, porque Jesus falava que ia ressuscitar, e agora todo mundo está esperando o que ia acontecer. E aí quando chega no domingo, quem conhece aquela música? Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena prostrada ao túmulo do rei. Imagina você chegar no túmulo de um amado e não encontrar ele lá. Esse verso sempre mexeu comigo. E a gente fica... Esse final de semana ele é bem... Eu não tenho data comemorativa, eu não comemoro nem meu aniversário. Eu tenho esse problema. Então eu não tenho esses atos comemorativos, porque para mim isso acontece todos os dias. Eu gosto de entrar nessas piras todos os dias. E algum tempo atrás o Senhor me deu uma mensagem. E quando eu cheguei aqui hoje, de manhã, o Senhor confirmou a mensagem na hora que eu entrei pela igreja, por causa desse objeto aqui. Por causa desse objeto. Vocês vão entender. Abre a sua Bíblia aí. Eu estou aqui com a minha versão NVT. Eu vou pedir para pôr a NVT aqui atrás para a gente acompanhar juntos. Abre a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Todos acharam? Se você quiser, acompanhe aqui, porque essa leitura vai estar igual à minha. E aí você anota aí na sua Bíblia e lê na sua versão, que fica mais fácil de compreender. A partir do verso 7 diz assim: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão, preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos junto. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. E ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no na casa onde ele entrar. Digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele os levará a uma grande sala no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino do meu Deus. Queridos, o texto que nós lemos agora, ele acontece antes dessa cena que nós vimos aqui, os meninos apresentando. Jesus já está terminando seu ministério aqui na terra.
Tem 3 anos que Jesus está pregando, está falando, está explicando. Tem 3 anos que Jesus está juntando multidões. Onde Jesus passa, ele fala que o que iria acontecer, que é necessário que o Filho do Homem venha, que o Filho do Homem vai morrer, mas que ao 3º dia ele vai ressuscitar. Jesus vem ensinando aquelas coisas para os discípulos, mas isso não entra na cabeça de todo mundo. Mesmo Jesus falando e explicando, e todos os dias ali com os discípulos, com os seguidores, com a multidão, as pessoas não entendiam, porque existia uma cultura, e essa cultura foi pré-estabelecida pelo próprio Deus. E que estrutura era essa? Um cordeiro deveria ser morto para a remissão dos pecados de alguém. Então toda vez que alguém cometia algum pecado, ele, uma vez por ano, ia lá no templo, ele preparava um cordeiro ou um cabrito de 1 ano de idade, sem mancha, sem mácula, perfeito, e ele levava até o sacerdote. Chegando ali no sacerdote no templo, ele confessava o pecado dele. Aquele sacerdote, ele molava o cordeiro, ele cortava, quebrava o pescoço do cordeiro, o sangue ficava preso no pescoço dele, ele cortava o pescoço do cordeiro e jorrava aquele sangue sobre o altar do incenso. Aquele sangue, ele era queimado. Depois o sacerdote vinha e cortava, dividia todo aquele animal. E aí aquele animal, ele era assado em fogo, como um churrasco nosso hoje. Essa carne não podia ser cozida em água, ela precisava ser assada. As vísceras eram queimadas e jogadas de lado, mas a carne era toda assada, e os levitas e os sacerdotes, eles sobreviviam daquilo. Aquela era a oferta para eles, era a forma que Deus fez com que eles fizessem parte da herança de Deus. Todas as tribos tinham a herança na terra, mas a tribo de Levi, a tribo dos adoradores, a tribo dos sacerdotes, não tinha herança na terra. A herança deles era maior do que isso. A herança de um adorador não tem parte neste mundo. A herança de um adorador tem parte no mundo dele, no reino dele. E essa é a primeira representação que Jesus está ensinando. E aí, quando eu quero ler com vocês, quando nós vamos lá em Êxodo, no capítulo de número 12, deixa eu confirmar isso. A primeira Páscoa diz assim: então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o 1º mês do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido com acordo do número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão sobre os batentes laterais e no alto das portas das casas onde comeram o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida em água. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Isso aqui virou uma cultura para Israel, virou um mandamento. Então toda vez no mês de Sucote, que era o 1º mês do ano, eles faziam no 10º dia do 1º mês do ano, que é o mês de abril, hoje, o mês de Sucote, eles escolhiam um cordeiro, e lá no 14º dia eles preparavam a refeição. E aí a Carol leu aqui, a primeira cena que a Carol leu aqui, o primeiro ato que a Carol leu, foi sobre eles fazerem essa primeira Páscoa. E por que eles precisavam fazer isso? O povo de Israel já estava cativo, escravizado, há 430 anos no meio do Egito. E eles eram humilhados ali, as mulheres eram estéreis, as mulheres de Israel.
elas pariam muitos filhos, seguidos uns dos outros. Então o Egito, o que eles fizeram? Vão ser os nossos escravos. E para você manter escravo preso ao seu comando, você tem que subjugá-los. É necessário demonstrar força, autoridade, violência. Não se escravize alguém com amor. Eu te amo, você vai para trabalhar para mim de graça agora, tá bom? Eu nunca vou te pagar, eu vou te humilhar. Não. A escravidão, ela é feita debaixo de violência. E o povo de Israel sofreu por 430 anos essa violência. Só que o clamor do povo de Deus subiu até o altar de Deus. E aí Deus providencia tudo. Mas nada com Deus é comum. Nada com Deus é normal. Deus chama Moisés e falou: Moisés, vai ter as pragas, aí vocês conhecem as pragas, as rãs, os piolhos, a água e sangue. Tem as pragas, a morte dos primogênitos. E na última praga lançada sobre o Egito, o faraó fala: pega esse povo aí, pode ir embora, meu filho, pode ir embora. O povo sai do Egito. E aqui é a primeira Páscoa feita, celebrada, que é o que nós celebramos hoje. Porque o sangue do cordeiro que eles mataram precisou ser passado nos umbrais da porta, nos batentes das portas das casas. E ele fala assim: se o cordeiro for grande demais e a família pequena demais, junta 2 famílias dentro da casa. E aí vocês comam juntos. E aí vocês unjam os umbrais da casa que vocês comeram o cordeiro. A casa onde a mesa foi compartilhada, vocês unjam os umbrais da porta. Porque de madrugada, à meia-noite, o anjo da morte vai passar. E onde não houver o sangue pintado os umbrais da porta, vai morrer o primogênito da família. É a primeira ação de graça sobre esse povo. É a primeira a ilustração do que hoje nós entendemos quando nós falamos do sangue de Jesus. Mas o povo não entendia isso. Para o povo era só mais um ato, só mais um feito. Era só mais uma celebração. Era só mais uma ação religiosa. E isso perdeu-se a importância durante o tempo. Uma das leis do Senhor é que os pais ensinem os filhos todos os dias sobre as leis. Uma criança até hoje é assim. Uma criança judia, ela com 4 anos de idade, ela cita todos os salmos de cor. Simples. Quando ela chega aos 10 anos de idade, ela sabe a Torá, o Antigo Testamento inteiro. Sabe as leis, os profetas. Porque isso virou uma cultura para eles. Mas perdeu a importância da ração, do momento, de viver o momento. Eu não sei se eles agora, nas outras Páscoas, se eles passavam o sangue nos umbrais da porta. Eu não sei se eles já comiam pão sem fermento. Porque cada ação dessa, cada elemento desse que Deus estabeleceu tem um significado. O cordeiro e o sangue é para a remissão do pecado. A erva amarga é para lembrar do sofrimento dos 430 anos que o povo sofreu. E o pão sem fermento representa a pressa que eles tiveram que sair correndo de dentro de casa. Eu faço pão, e para o pão fermentar leva um tempo. Nós precisamos de horas. Dependendo do pão, leva 1 dia, 2 dias em fermentação. Dependendo do fermento, do tempo, depende da temperatura do ambiente. E aí Deus falou: vocês não vão usar fermento, porque vocês precisam sair logo. Então vai lá, cozinha esse pão sem fermento, porque vocês precisam comer assim que ele fica pronto. E aí nós conhecemos hoje esse pão, o Rap 10, né? Hoje é o Rap 10. O pão sem fermento, a pressa, não tenho tempo, preciso fazer isso hoje. Deus estabelece uma lei e Ele fala assim: agora todo dia de Páscoa, 7 dias após a Páscoa, no 10º dia do primeiro mês do ano, separe o cordeiro. No 14º dia,
prepare o cordeiro. E do 14º dia ao 21º dia, tire todo o fermento de dentro de casa. Limpe a sua casa. Faça uma revisão dentro da sua casa e tira tudo de lá. Porque esse fermento representa o pecado em nós. Lembra que Jesus ensinou? Que um pouco de levedura leva toda uma massa. Eu faço pão, 1 quilo de farinha de trigo necessita de 9 gramas de fermento para fazer com que a massa cresça. Aquele pão bonito que você vê é 8, 10% de fermento, depende da temperatura, depende do tipo de farinha. Ontem eu estava trabalhando com isso. Ontem eu vi o pão crescer na minha frente com um amigo padeiro. Mas como que era o fermento nesses tempos? Hoje o fermento é químico. Você vai lá no mercado, você compra aquele pozinho branco do fermento. Tem aquele fermento para bolo. O fermento de pão é um pouco diferente. Tem o fermento fresco. Mas nessa época não tinha industrialização. Então como que era o fermento? Pegava uma borra de farinha, misturava com água e algum alimento lá dentro, uma fruta, um pedaço de fruta. A gente faz isso até hoje, fermentação natural. E aquilo, quando ele começa a estragar, ele começa a soltar elementos químicos que leveda a massa. E aí quando você vê lá o fermento borbulhando, é hora de jogar mais farinha. E você vai cativando e cultivando o fermento. Existem padeiros hoje aí que tem fermento de 400 anos que o fermento existe. Você vai só alimentando o fermento e aquele fermento vai crescendo. Eram coisas estragadas que estão levedando aquela massa. É por isso que o Senhor diz: tira todo o fermento de dentro de casa, porque eu não quero mais coisas estragadas aqui dentro. Existem coisas do passado que Deus quer limpar hoje. E a Páscoa nos traz essa lembrança. Eu quero tudo que te estragou lá atrás fora daqui. E aí faça um fermento novo, um alimento novo, faça um pão novo. E o povo de Israel viveu 1500 anos debaixo dessa diretriz, debaixo dessa lei. Aí vem Jesus. E aí nós vemos aquela cena linda que aconteceu aqui. Vem Jesus e Jesus está andando com seus discípulos. E aí Pedro e João falam: mestre, lá em Mateus, Pedro que indaga Jesus: ô mestre, como que nós vamos preparar a ceia? Já era o 14º dia. Já não tinha mais como separar o cordeiro. Ô mestre, como nós vamos preparar a ceia? E aí o texto que nós lemos aqui em Lucas, é Jesus que chama eles e fala: ó, vão preparar o alimento. Eles falam: mas como que nós vamos fazer? Por quê? A lei diz que tem que ser no 10º dia, aí para o 14º dia está pronto, para a gente. Como que isso vai ser feito, mestre? A gente está andando com o Senhor há 3 anos e o Senhor mesmo falou que o Senhor é como uma raposa, que não tem um travesseiro para deitar a cabeça, e a gente está aqui vivendo com o Senhor. Como que nós vamos preparar essa ceia? E aí Jesus diz, no versículo 9 do capítulo 22 de Lucas, os discípulos perguntam: onde o Senhor quer que a preparemos? E ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem, fala homem, carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Se você ler a Bíblia de Gênesis 1 a Apocalipse 22, você nunca vai ver um homem carregando um cântaro de água. Não vai. É só aqui. Quem carrega a água na Bíblia? Mulher. Quando Eleazar, o servo de Abraão, recebe a ordem de encontrar uma esposa para Isaac, o filho de Abraão, Eleazar, ele faz um voto para o Senhor. Ele fala assim: Senhor, tem umas mulheres ali, e aquela que vim trazer água para mim, para os meus camelos e oferecer para o meu gado, essa vai ser a mulher do meu servo, do meu senhor, do filho do meu senhor. E aí vem Rebeca com um cântaro de água. O Senhor quer água? Aí enche o copo dele de água. Eu vou buscar mais água para o seu gado. Vai lá, pega água para o gado, derruba a água para o gado também. A mulher samaritana, o que a mulher samaritana estava fazendo? Ela estava ao meio-dia buscando água no poço e encontra com Jesus.
Homem não carrega água, homem trabalha com animais, homem trabalha em outras áreas. A função de carregar água é da mulher. E aí os discípulos estão confusos. Ô mestre, como que nós vamos fazer a ceia hoje, de Páscoa? Que a Bíblia não relata como que foram as outras. Mas agora Jesus quer uma mesa. Agora Jesus quer um lugar. Agora Jesus quer uma reunião íntima. Agora Jesus quer dividir algo que antes ele não fez. Aos discípulos: mestre, onde nós vamos arrumar? Entre em Jerusalém. E na hora que vocês virem um homem carregando um cântaro d'água. Cadê os meninos da foto? Tira uma foto minha aqui assim, pra pôr na capa do YouTube. Quando vocês viram um homem carregando um cântaro d'água, siga eles. E a casa que eles entrarem, você entra. Os discípulos poderiam questionar Jesus: ô mestre, um homem carregando um cântaro d'água? Um homem fazendo um serviço que é de uma mulher? Um homem fora do seu lugar de ação, de atuação? Está errado, mestre. Não é uma mulher, não? Não, é um homem. Eles seguem esse homem, entra na casa. Onde o Senhor vai fazer a ceia? A Bíblia diz que o homem, o dono da casa, leva os discípulos até o andar de cima da casa. E quando chega lá, a mesa já está pronta. Quando o povo sai do Egito lá atrás, em Gênesis 13 nós vamos ler isso. Êxodo 13. Quando o povo sai do Egito lá atrás, o povo sai despreparado. Existia uma estrada para sair dali. E quando o povo sai do Egito, a estrada passava por dentro da Filistia. E passar por dentro de uma cidade inimiga, o que acontece? Guerra. Põe um bando de corintianos junto com um bando de palmeirenses. É guerra. É guerra. Põe um bando de judeu no meio de filisteu. É guerra. Aí Deus disse: se eles passarem por lá, vai ter guerra. Eu não vou mudar eles por lá. Vou fazer que eles deem a volta no Egito. E faz com que eles desçam o caminho para o Mar Vermelho. Eles saem do Egito. Se você pegar o mapa, você vê. Ao invés de eles darem a volta por cima, eles descem para onde tem o mar cortando a terra. Só que o povo está despreparado. A ocupação do povo dentro do Egito era construindo blocos. As mulheres eram cuidando de crianças. As crianças trabalhando no campo. O povo era escravizado. Eles não sabiam pegar em espadas. Eles não sabiam usar armas. Tanto que Moisés era playboy. Moisés cresceu dentro da casa de Faraó, era um playboy. E a primeira briga dele, ele mata um judeu, mata um egípcio. E os caras já ficam com ele: ô, você vai fazer com a gente o que você fez com o cara lá também? Porque a gente não sabe lutar. O Joe não está aqui para ensinar a gente a lutar ainda. Aí Deus falou: não vou passar eles por ali. Quando o povo sai do Egito, o Faraó fala: esse povo foi embora bem demais. Saíram daqui com toda a família, com todo o gado e o nosso ouro. Vamos atrás deles. O Faraó monta um exército e vai atrás do povo hebreu. E aí Deus coloca de dia uma coluna de fumaça protegendo o povo, que ninguém podia ver o povo no meio do exército. 3 milhões de pessoas no exército, no deserto, e ninguém via eles, protegidos pela fumaça da presença de Deus. No deserto, de dia, chega a bater 50 graus. À noite, chega a bater 10 graus negativos. Um frio. Aí sabe o que Deus faz? Coluna de fogo. Então, de dia, eles eram guiados por uma coluna de fumaça, para ninguém ver eles, protegidos pela presença do Senhor. E de noite, para eles não morrerem de frio, porque eles não tinham onde repousar. Eles tinham que caminhar. Não dava tempo de montar uma tenda para eles dormirem.
coluna de fogo para aquecer eles. Oi, cara, o que isso tem a ver? Isso não era comum, não era normal. Mas agora Jesus, ele fala assim, ó, vocês vão seguir o homem do cântaro d'água. Mas homem não carrega cântaro d'água, é estranho isso. Como que é isso? Jesus preparou uma mesa para os discípulos. E o que ele fez aqui com Pedro e João, ele está ensinando para nós. É uma didática de Jesus para nós. Esse homem do cântaro d'água não é citado em mais lugar nenhum da Bíblia. Era incomum. Qualquer pesquisa que você for fazer, você vai ver que é incomum um homem carregar um cântaro d'água. Mas o que esse homem do cântaro d'água fez? Levou os discípulos de Jesus a um lugar de intimidade, a um lugar onde a mesa estava pronta, a um lugar onde Jesus preparou. Foi dito aqui, João 14, foi lido aqui hoje. Eu vou vos preparar um lugar. Deus já tem uma casa, uma mesa preparada, um lugar preparado. Está tudo pronto para nós. O que é que nós precisamos fazer? Seguir o homem do cântaro d'água. Este homem se chama Espírito Santo. Não tem outro homem para representar este nome. O homem do cântaro d'água é aquele que leva os discípulos de Jesus para um lugar de intimidade, de mesa pronta. Quando Jesus quis falar da sua morte, ele não usou o topo do monte, o topo da montanha. Quando Jesus quis falar da sua morte dos seus discípulos, ele não subiu no barco de Pedro para falar. Quando Jesus quis falar da sua morte, ele preparou uma mesa e trouxe os seus discípulos para um lugar de intimidade, para explicar tudo aquilo que haveria de acontecer. Todo domingo aqui, essa mesa está preparada para isso. Toda reunião que nós fazemos, essa mesa está preparada para isso. Todo PG que nós fazemos. Ontem, essa noite, eu passei essa noite com amigos. E o Senhor estava presente naquele lugar, com a mesa preparada, com o vinho, com o pão e com muita intimidade transbordando. O homem do cântaro d'água não é comum para o mundo. O homem do cântaro d'água, ele é comum só para quem tem olhos espirituais. Lembra do sacerdote do levita, que não tem parte nessa terra? Então o mundo olha e fala, ó, que louco. O homem está fazendo serviço de mulher, carregando um cântaro d'água. E a igreja olha e fala, ó, que louco. O Espírito Santo está guiando mais um, está levando mais um. Queridos, há um convite aqui esta manhã, para você seguir aquilo que você não entende, para você dar ouvidos àquilo que você ainda não entendeu. Se eu for explicar o Evangelho para você, eu ministro há 15 anos. Eu vou me perder em muitas coisas ainda. O pastor vai se perder em muitas coisas ainda. O pastor vai se perder em muitas coisas ainda. Porque nós estamos falando de algo que não faz parte deste mundo. Nós estamos falando de algo que transcende o entendimento humano. E que para explicar melhor isso que está acontecendo, Jesus nos chama para uma mesa posta. A Bíblia não explica como que a mesa da Páscoa deles foi feita. Se foi o dono da casa, se foram os discípulos. Mas na sexta-feira, a mesa estava pronta. Na madrugada da quinta para sexta, a mesa estava pronta. É assim, ó, sem explicar. É como os pastores dessa casa dizem, o de repente de Deus acontece assim, ó. O trabalhar de Deus é assim, ó. Você fala, nossa, por que eu vim aqui nesse domingo ver isso? E Deus está te chamando para um lugar de intimidade. O homem do cântaro d'água é o Espírito Santo que nos leva para lugares que nós não vamos precisar fazer nada. O Espírito Santo faz isso com a gente. Ele nos leva para um caminho que nós não conhecemos e nos faz sentar numa mesa que nós não preparamos. É
isso que esse homem está fazendo com os discípulos. Um discípulo de Jesus, ele não faz perguntas. Ele só deposita confiança. Os discípulos perguntaram: mestre, como que nós vamos fazer? Segue o homem do cântaro d'água. É só seguir ele. A única ação aceita por Jesus dos seus discípulos é a obediência à tua palavra. Ele fala e nós obedecemos. Mas eu tenho dúvida, mas nós obedecemos. Mas eu não sei onde eu vou parar, mas eu estou obedecendo. Lembra o povo de Israel? Ainda tinha a coluna que eles viram de fogo, a coluna de fumaça protegendo. Agora nós temos o Espírito Santo que está conosco a todo momento. Alguém chama um louvor lá para mim, por favor. Fique de pé, igreja. O apóstolo Paulo, ele, em uma das suas cartas, ele vai falar: não negligenciem o Espírito, não apaguem o Espírito. Nos nossos dias hoje, nós estamos com muitas distrações. Em todos os lugares que nós olhamos existem distrações. E o Senhor está nos mostrando algo que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Mas não era para esse homem estar falando assim, porque ele não sabe nem falar direito, não tem nem leitura direito. Mas é um homem do cântaro d'água. Essa mulher é uma pecadora até semana passada e agora está cantando, porque ela obedeceu à direção do homem do cântaro d'água. Só existe uma coisa que o Senhor requer de nós: é a obediência à tua palavra, ao teu chamado. Mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo sem saber no que vai dar, mesmo se os seus planos forem frustrados, o Senhor está nos chamando para um lugar que nós não conhecemos, para seguir um caminho que nós não conhecemos e para sentar numa mesa que nós não preparamos. Ele tem tudo pronto para nós, irmãos. O Senhor está nos levando para um tempo e para um lugar onde Ele já preparou todas as coisas. Ô Ricardo, mas o meu casamento ainda está assim. Só obedece a Ele. Mas eu acabei de investir um dinheiro aqui e eu preciso. É só obedecer a Ele. Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar por vocês para a gente finalizar. Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer, Pai, por esta mensagem. Te agradecer por esta presença que o Senhor tem derramado aqui. Eu oro, Pai, para que nós possamos compreender e entender o chamado que o Senhor tem feito esta manhã, Pai. Que os nossos olhos se abram, que nós possamos ver, Senhor, homens carregando a Tua presença, Pai. Que nós possamos ouvir e sentir o chamado do Teu Espírito, para que nós possamos caminhar pelos caminhos que o Senhor preparou para nós, para que nós possamos sentar nessa mesa de intimidade que o Senhor preparou para nós, Pai. Eu oro por aqueles que estão perdidos aqui esta manhã ainda, Senhor, por aqueles que ainda não tomaram uma decisão aqui ainda, que eles tenham coragem de dizer sim ao Teu chamado, Pai. Que eles tenham hoje, Senhor, coragem de entregar a vida ao Teu chamado, Pai. Senhor, meu Deus, que pessoas que estão aqui, se ainda existem pessoas que estão aqui confusas sobre o que o Senhor está falando, abre os olhos dela agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro por libertação aqui esta manhã, Pai. Eu oro por salvação aqui esta manhã, Senhor. Que nós possamos testemunhar, Pai, que o pão que o Senhor colocou na mesa é o próprio Senhor que desceu do céu para cear conosco, Pai. Nós aguardamos a nossa ceia aí contigo. Nós ainda aguardamos ansiosos o dia que nos sentaremos, Pai, no reino de Deus, no reino do
Teu Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos. Senhor, abra os caminhos para que nós possamos percorrer o Teu chamado, para que nós possamos obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus.